Alguma vez na vida a gente já parou para pensar se tudo aquilo que a gente considera bom é realmente bom aos olhos de Deus? É exatamente essa a ideia provocadora que a gente vai explorar hoje, mergulhando na análise do livro Do Bem e de Deus, de John Beaver, que vai lá no fundo e questiona a base da nossa moralidade. Pois é, o livro já começa nos colocando contra a parede com uma pergunta fundamental. Será que o nosso conceito de bom, sabe, ser generoso, ser justo, ajudar o próximo, será que é o mesmo que Deus considera bom? Essa é uma daquelas questões que nos força a reavaliar um monte de convicções que a gente achava que estavam bem sólidas. E para a gente começar a desvendar essa pergunta, a análise do livro parte exatamente daqui, de mostrar que existe uma diferença, uma distinção crucial, uma linha bem tênue, mas decisiva, entre o que é simplesmente do bem e aquilo que é verdadeiramente de Deus. Para deixar isso bem claro, Bever usa uma história real e bem impactante. Ele conta sobre a morte trágica de uma mulher que trabalhava com caridade, uma pessoa amada e respeitada por todo mundo. Enquanto todos celebravam as boas obras que ela fez em vida, ele sentiu um incômodo espiritual profundo. Ele percebeu que a bondade humana, mesmo na sua forma mais nobre, pode não estar alinhada com a perspectiva de Deus. E o desafio, como o livro aponta, é exatamente este. A nossa bondade por si só exige um discernimento espiritual mais profundo. Ou seja, aquilo que parece intuitivamente bom para a gente pode, na verdade, ter uma falha fundamental. É um chamado para a gente ir além da nossa própria bússola moral e buscar uma orientação que vem de cima. Tá, mas de onde veio essa desconexão toda? Para entender isso, o autor nos leva de volta lá para o começo, para a decepção original, no Jardim do Éden. E essa releitura da tentação é, olha, fascinante. A serpente não chegou oferecendo para Eva algo que era obviamente mal. Pelo contrário, apresentou o fruto como algo bom, desejável, algo que traria sabedoria. A escolha crucial ali não foi entre o bem e o mal. Foi entre obedecer ao comando de Deus e buscar um bem por conta própria, independente dele. E isso nos leva a uma distinção vital que o livro faz. Eva estava operando com base no que ele chama de conhecimento comunicado. Ela ouviu a ordem de Deus através de Adão. Era uma informação de segunda mão, sabe? E por isso, vulnerável à dúvida. O que faltava era o conhecimento revelado, aquela convicção íntima, direta, que vem de um relacionamento com Deus e que a teria protegido do engano. E a consequência daquela escolha original é que toda a humanidade, de certa forma, herdou uma bússola moral com um defeito. Um padrão falho para a gente julgar o que é certo e o que é errado. Com base nas Escrituras, o livro descreve a nossa condição de forma bem direta. Sem Deus, ninguém é verdadeiramente justo. Existe uma condição de escravidão ao pecado, o que significa que a nossa capacidade de fazer o bem que é de Deus, está na sua raiz comprometida. Essa é uma reflexão bem forte, né? E se essa análise está despertando alguma curiosidade, se está fazendo sentido, aproveita esse momento para já curtir e seguir o canal Pneuma BR, para a gente continuar explorando juntos temas profundos como este. Então tá, se o problema é uma bússola moral quebrada, qual seria a solução? O livro propõe que a resposta está em recalibrar completamente o nosso sistema de navegação interior. E esse caminho para recalibrar a bússola tem duas partes que são essenciais. Não basta só aceitar Jesus como Salvador para ter o perdão dos pecados. É crucial também se submeter a Ele como Senhor, ou seja, como um mestre que dá a direção das nossas vidas. E isso, claro, implica em renunciar conscientemente às nossas antigas formas de pensar e de agir. A metáfora do GPS interno que o livro usa é perfeita. Muitos de nós configuramos nosso GPS para destinos como sucesso, conforto, felicidade. A proposta aqui é bem diferente. É reconfigurar o destino final para um relacionamento íntimo com Deus, fazendo com que todo o resto se torne secundário. Agora, uma vez que esse GPS está recalibrado, a jornada não acaba. Na verdade, é aí que ela realmente começa. É o caminho prático de viver uma vida que é, de fato, de Deus. E a importância desse caminho é reforçada numa passagem bíblica muito direta. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O livro deixa bem claro que santidade não é uma opção para alguns poucos supercrentes, mas uma condição essencial para a gente experimentar a presença de Deus. E isso leva a gente a uma reflexão pessoal. Em algum momento da vida, já aconteceu de estar numa situação em que algo parecia bom, parecia o certo a se fazer, mas lá no fundo algo dizia que aquele não era o caminho de Deus?
É um desafio real, né? Compartilhe um pouco sobre isso nos comentários. E enquanto você reflete sobre isso para comentar, aproveita também para ativar as notificações, assim fica por dentro das próximas análises que a gente publicar por aqui. E para a gente ir fechando, o livro nos oferece a visão geral, o verdadeiro alvo de Deus para nós, que muitas vezes a gente perde de vista no meio das nossas próprias ambições. E aqui está o ponto crucial, a grande virada de chave. O alvo principal de Deus para nós não é, em primeiro lugar, o nosso conforto, a nossa felicidade ou o nosso sucesso. O alvo final, a grande meta, é a nossa santidade, é a nossa conformidade com a natureza dele. Mas o que é santidade, afinal? De uma forma bem simples, é o estado de ser separado para Deus, de pertencer exclusivamente a Ele. É um processo de se tornar puro e justo, refletindo cada vez mais o caráter do próprio Criador. E assim, a gente termina onde começou, mas agora com uma profundidade muito maior. O livro nos deixa com esta pergunta para levar para a vida. As coisas boas que eu faço, as decisões que eu tomo, elas vêm de uma noção humana de bondade ou elas nascem de uma submissão e de um alinhamento com a vontade de Deus? A resposta para essa pergunta pode, de verdade, mudar tudo.